Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Que bom estarmos aqui. A gente esteve já em outros momentos, né? Numa terça também, a Grazi ministrou, em outras reuniões, mas de domingo é a primeira vez, né? Domingo de manhã, primeira vez aqui com vocês. E é uma honra a gente estar aqui. Uma coisa boa de pregar em outra igreja que a gente fala e sai fora, né? Quem fica com as pontas soltas para amarrar é o pastor da igreja local, né? Queridos, vamos lá. Eu quero trazer uma palavra assim de instrução, que na verdade eu compilei ela. A gente lá na primeira a gente trabalhou essa série de mensagem. E é muito oportuno, no começo do ano, a gente falar sobre isso. Começo do ano tem uma vibe, né? Um sentimento de que agora vai dar certo, né? De que agora eu vou para a academia, né? Agora que eu começo a ler a Bíblia. 2025 vai ser diferente, né? E é legal isso. Eu acho que esse sentimento de um recomeço, começo de um novo ciclo, ele é importante, porque impulsiona e na minha vida, né, isso também acontece, né? Esse ano, aquilo que eu não peguei firme, vou pegar firme e vai dar certo, né? E a gente, de ano em ano, a gente tem esse mesmo sentimento, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, né? A Globo sempre canta a mesma música, não sei porque faz muito tempo que eu não assisto o Globo, mas já fez versão pagode, versão rap, versão rock, da mesma música, mas sempre esse sentimento de que agora as coisas vão dar certo. Passou, ano velho passou e o ano novo vem aí à frente, né? E eu comecei a refletir sobre isso, porque a gente não pode ficar fantasiando, né? Fantasiando o evangelho. O evangelho, ele é real, ele é racional, ele requer de nós posicionamentos, posturas, renúncias, né? Para que a gente tenha um ano de 2025 abençoado, não podemos fazer aquela mandinga gospel que atrai muita gente. Vamos fazer a unção para um ano próspero, né? Eu não sou cético, né, em tudo, mas assim, tem muitas coisas, amados, que se tornam mandinga gospel. Superstições que vão fazer você crer, né, e vai ficar animado e vai dar a oferta para o ano de 2025 próspera, mas não acontece. Por que não acontece? Porque as bênçãos de Deus já estão preparadas, a promessa de Deus sobre a sua vida já está preparada, mas precisa de posicionamentos na nossa vida. Coisas que não deram muito certo ou não foram para frente, a maioria das coisas é porque não aconteceram por causa de uma falta de posicionamento, de algo que precisa ser transformado no nosso dia a dia. Eu preciso ir para uma conferência que vai me destravar, eu preciso ir para algum lugar, para um retiro, isso vai mudar minha vida. Isso realmente mexe conosco. Né? Um evento é muito importante na vida da igreja, né? A gente faz conferências, a gente faz fim de semana especial, porque ele traz um impulso bom, né? Ele traz um chacoalhar nas nossas vidas, mas nada muda. Então, a mudança de ano no calendário não mudou nada. A conta vai vir, as coisas vão vir, os problemas de 2024 não ficam em 2024, se não houver uma mudança, uma transformação no nosso caráter, nas nossas ações e na nossa vida. E eu quero basear, né, na verdade, em alguns textos da palavra, mas começando por 2 Timóteo 4, de 7 a 8. 2 Timóteo é uma carta que Paulo está
que escreve e manda para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4, de 7 a 8, se você tem a sua Bíblia ou acessa o seu aplicativo, né, bíblico aí. 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Esse é o primeiro texto que nós queremos ler. E diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está falando sobre uma carreira completa. E o tema de hoje dessa mensagem é terminando bem. Terminando bem. A minha pergunta é, você terminou bem? 2024 você terminou bem? E a gente pensa, puxa, não terminei com dinheiro na conta, ou terminei com dinheiro na conta, não pude viajar, ou pude viajar. Então, as nossas avaliações humanas, né, são avaliações boas que a gente tem que realizar no começo do ano, mas elas são limitadas, são pequenas, são avaliações micro perto de um plano macro de Deus. E aqui Paulo, ele faz uma avaliação macro segundo a ótica divina da sua vida. Paulo, ele começou humanamente bem, ele tinha uma carreira, ele tinha uma posição diante da sociedade, diante da religião judaica da época, e segundo essa mesma ótica, ele terminou mal. Onde ele terminou? Ele terminou preso, a ponto de ser decapitado. Segundo a ótica humana, a sua carreira terminou mal. Mas segundo a ótica divina, ele terminou bem. Está vendo, amados, como que é importante a gente alinhar a nossa expectativa, perspectiva e avaliação segundo a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos reclamando de algo que Deus está fazendo em nós. Muitas vezes nós estamos avaliando negativamente, dando uma estrela para aquilo que Deus está fazendo em nós. Às vezes nós estamos avaliando coisas que estamos perdendo, mas estamos perdendo para Deus. Estamos perdendo por causa de Deus. Estamos deixando por causa do Senhor. E Paulo, então, ele começa dizendo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Eu terminei bem. Estou a ponto de ser decapitado. Vou morrer, mas eu vou morrer bem. Eu vou terminar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então eu quero começar calibrando o nosso terminar bem como completar a missão de Deus. Terminar bem é você tomar as sementes que Deus tem dado nas tuas mãos e plantá-lo até que ele se torne frutos. É você cultivar e permanecer até o fim, custe o que custar, venha o que vier. Infelizmente, a gente vive um tempo muito volátil, muito enfraquecido das pessoas, onde se ela não gostar de alguma coisinha neste culto, ela vai buscar outra igreja. Onde um confronto que seria positivo, que seria benéfico na vida da pessoa, ela tem como uma afronta e sai fora, vai para outra igreja. Infelizmente, nós também recebemos, né, de outras igrejas, pessoas que estão em busca de um lugar confortável, de um lugar onde alimente bem o seu ego. E eu estava vendo, eu tenho um conhecido, eu conheço um pessoal lá de Londrina, da Igreja Nova Aliança, e eles lançaram uma canção que está bombando hoje em dia, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E essa música, ela dividiu a igreja no meio,
nas suas opiniões. Tem muita gente falando, que hipocrisia é essa? Né? E tem gente dizendo o seguinte, está cantando a palavra. E uma das pessoas que estava falando sobre essa música, ele disse o seguinte, a gente está tão acostumado a cantar canções sobre nós mesmos, para nós mesmos, de que Deus vai nos dar a vitória, Deus vai nos dar o conforto, o sucesso, que tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel, que quando canta uma verdade da palavra acerca de perder a sua vida, isso é chocante. Por quê? Terminar bem, infelizmente, para a igreja moderna, é terminar com dinheiro na conta, com carro do ano, com viagens, com bens materiais, com sucesso financeiro, sucesso na sua carreira financeira e indo de vez em quando na igreja. E contribuindo com o que resta para a igreja. Justamente o contrário disso é terminar bem. Terminar bem é gastar a sua vida, como Paulo disse, né? Agora, quantas pessoas começaram melhor do que a gente? Quantas pessoas começam bem as coisas? E eu me lembro do começo da minha conversão, muitos devem lembrar também do começo da sua conversão, quantas pessoas estavam já caminhando, liderando você, estavam ensinando você, e hoje terminaram mal. E hoje não estão nem mais seguindo a Cristo, hoje não estão nem mais servindo na igreja. Eu me lembro de pessoas, de jovens, que para mim, eu me converti, amados, e eu não sabia nada da Bíblia, não sabia nada do Evangelho. Então, quando eu ouvia um jovem citar um versículo bíblico, para mim era o máximo. Para mim aquilo lá era assim, uau, esse cara sabe da palavra. Esse jovem, ele é inspirador para mim. E muitos deles, hoje em dia, estão desviados. Caíram, começaram bem, fizeram parte do meu começo, do meu pequeno começo, mas não perseveraram na caminhada com Cristo Jesus. Portanto, amados, guarda isso no coração. Como você começa, não determina como você termina. Como você começa, não vai determinar toda a sua caminhada. O seu começo pode ser mau. O seu começo pode ter sido péssimo. O seu começo pode ter sido, a sua história de vida pode ter sido uma história de vida tão difícil. A gente que é pastor, a gente lida com pessoas e a gente ouve cada história, amado. Cada história que a gente fica de boca aberta. Recentemente eu estava conversando pastoreando uma pessoa que falou assim, olha, aquilo que você vê na minha família não é o que realmente é. Eu vim de uma infância de abusos. O meu marido, ele é fruto de um incesto. E nós estamos aqui. Falei, o começo foi péssimo. O começo foi desastroso. Uma outra família que eu estava, nessa semana ainda, conversando, orando com ela. Uma família que todo o resultado dela, a formação dela é prostituição, drogas, roubo, passagem por polícia, e toda a família está na igreja. Toda a família está se convertendo a Cristo Jesus. Teve uma pessoa que falou assim, eu puxei a ficha, não cabia na folha 3, que é a maior zona. A ficha é grande. Mas estão terminando bem. Estão entrando num prumo de Deus para terminar a vida bem. A notícia é que você está só no começo. Nós estamos no começo. E Eclesiastes 7:5, ele diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque é o fim que vai te dar o resultado que Deus tem para você. Por isso não importa a situação atual da sua vida. Não importa se o seu casamento hoje está bem ou enfraquecido, o que importa é o que você vai fazer hoje com ele.
Não importa se hoje você entrou aqui a ponto de querer desistir de tudo, desistir de algo na sua vida, desistir da sua família. O que importa é que, a partir de hoje, você pode tomar um posicionamento de terminar bem conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Cristo para as nossas vidas. Mas eu quero aprofundar um pouco mais nesse tema sobre terminar bem e refletir sobre alguém que começou muito bem e terminou mal junto com Jesus, que foi Judas. Judas é um nome pouco popular, né? Quem tem filho chamado Judas aqui? Não. A marca dele era que ele foi uma pessoa derrotada, ou uma pessoa, o traidor, aquele que Satanás pegou, usou a vida dele, mas o começo dele foi muito bom. O começo dele foi um começo que todos nós gostaríamos de ter. Ele foi chamado por Jesus. Eu vou ler o texto aqui de Mateus 26. Não precisa abrir a palavra, mas preste atenção. Mateus 26, o versículo 20 em diante, diz assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Mateus 26, de 20 a 25. Então Judas, ele teve o privilégio de ser discípulo de Jesus. Jesus, ele não errou, puxa, escolhi a pessoa errada. Jesus, ele orou e teve uma resposta de Deus, um direcionamento de Deus para a escolha dos 12 discípulos. Também Judas não foi alguém que, ao acaso, apareceu e começou a se simpatizar com Jesus. Não. Jesus escolheu os 12 discípulos. Então Judas está no meio. Judas é privilegiado. Judas, ele possuía uma habilidade de gestão financeira. Judas viu paralíticos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, endemoniados serem libertos. Queridos, é muito bom a gente ter experiências com Deus. Isso enriquece, isso nos fortalece na nossa fé, né? Nos dá um impulso para a nossa fé. Quando você vê um testemunho, ouve um testemunho de milagre. Recentemente a Jane veio aqui, né? Veio aqui. Ela, para mim, é um milagre vivo. Um milagre vivo. Eu acompanhei, desde quando eu cheguei, a única pessoa que poderia visitá-la, né, que ela permitia que visitasse, era eu, né? Com toda a máscara, com tudo, com distanciamento, né, por causa da fragilidade do seu organismo. E eu vi milagre de Deus. Eu vi muito milagre de Deus. Eu cheguei ela já estava em recuperação do transplante de medula, mas quando ela estava pronta para ir para a igreja, pronta para voltar a cultuar, pronta para estar na sociedade, assim, ela pega Covid e tudo volta a zero. E eu vi ela quase morrendo e dizendo: glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Glória a Deus por tudo. É muito bom a gente ver isso. Agora, pensa em Judas. Vendo isso o tempo todo, vendo o milagre o tempo todo,
vendo pessoas que aos olhos da medicina era impossível, aí Jesus vai lá, a tua fé te salvou, você foi curada, recebe aí a cura, levanta e anda, abre os olhos. E Judas foi absorvendo tudo isso. Judas andou 3 anos com a porta, mas nunca entrou por ela. Judas conheceu o caminho, mas ele preferiu o atalho. Judas andou com a verdade, vivendo por trás de uma mentira. Judas andou com o mestre e nunca aprendeu nada. Judas andou com a vida e decidiu pela morte. Judas era alguém que estava envolvido com a obra do Senhor, mas ele nunca foi comprometido com o Senhor da obra. Olha só, amados, existe uma síndrome de Judas. E eu estou aqui para mostrar quem é o Judas aqui nesse lugar. Eu vim aqui hoje para apontar aqui, denunciar quem é o Judas aqui nesse lugar. Sou eu. É o pastor. É você. Dentro de cada um de nós, queridos, existe uma síndrome de Judas que precisa ser tratado. Para que a gente termine bem e não comece bem e termine mal, como muitos nós temos presenciado. Isso é triste, querido. Isso é triste. Como muitos começam, se convertem, conhecem a Cristo, se apaixonam por Cristo, mas depois de alguns anos estão longe de Jesus. Para que a gente possa terminar bem, nós precisamos tratar, denunciar o Judas que há dentro de nós. E é interessante que Jesus estava assentado à mesa na última ceia. E é na mesa. Não é num ajuntamento, não foi na multidão, não foi num evento, é na mesa, olhando um nos olhos dos outros, que o Judas é denunciado. Mas isso é ruim? Não, amados. Ruim é você viver com uma síndrome de Judas pelo resto da sua vida. Então essa palavra parece muito pesada, parece muito negativa, mas ao contrário, amados. Para que a gente termine bem, a gente precisa encontrar o Judas que está escondido dentro de nós. E eu não estou apontando para você, estou apontando para mim. Eu estou pregando para mim e para todos nós que existe uma reação estilo Judas em muitos casos, em muitos momentos aqui entre nós. Não conheço a grande maioria dos irmãos, por isso que isso não se torna uma indireta, né? Na igreja eu preguei isso, parecia, ai pastor, será que está falando de mim, né? Daquele dia lá, não estou falando de nada não. Estou falando de mim, de cada um de nós. Por quê, pastor? A palavra do Senhor diz que existe um velho homem que precisa ser arrancado de nós. Nós temos que despir do velho homem, revestir do novo homem. Paulo também fala em Gálatas 5, que existe uma luta entre a carne e o espírito. Não é o irmão que é carne e o outro que é espírito. Não, é dentro de mim e dentro de você que existe uma luta constante. Existe uma luta constante e Paulo fala assim, olha, são opostos e você precisa vencer no espírito para não fazer a vontade da carne. Então, o Judas aqui não representa alguém na igreja, representa todos nós, algo dentro de todos nós nessa igreja, na igreja de Cristo Jesus. E quando Judas é denunciado, é tratado. Quando as atitudes que estão nos auto-sabotando de caminhar com Cristo, de crescer na palavra, de servir ao Senhor, de atender o chamado de Deus, é denunciado, nós tiramos a nossa
a trava para continuar caminhando e combatendo o bom combate, guardando a fé e completando a carreira. Por isso, eu quero trazer alguns pontos de cuidado. Alguns pontos de cuidado para que a gente encontre algum resquício ou algo dentro do nosso caráter que precisa ser tratado. Então, o primeiro ponto, cuidado com os disfarces. Cuidado com os disfarces. Nós somos mestres dos disfarces. A natureza humana, ela é especialista em disfarces. A nossa carne, a pecaminosidade em nós sempre vai buscar trazer um disfarce. Hoje em dia, a rede social tem sido uma delas. Quantas pessoas, elas postam aquilo que elas não são para poder manter um disfarce, uma aparência. Agora, vamos pensar em rede social? Cara, a gente tem um pouquinho disso daí. A gente tem pelo menos um pouquinho disso aí, porque a gente não posta tudo. A gente posta aquilo que nos convém, aquilo que vai nos beneficiar. Você não posta aquele momento, cara, hoje acordei tudo inchado, hoje acordei, né? Não, você só posta aquele dia que você acordou maquiado, né? Já pronto. Você não posta toda a comida que você come. Olha, gente, estou comendo um pastel de rodoviária aqui, olha. Não. Você posta as comidas especiais, né? E não tem nada de mal nisso, tá, gente? Porém, existe sempre uma tentativa da gente mostrar apenas o lado bom da gente. Uma tentativa de esconder o lado Judas. Às vezes, você quer esconder uma espinha aqui, então você tira do lado de cá, certo? Para nós gordinhos, então vou ensinar você, para você tirar uma foto boa, os gordinhos, você tira de cima para baixo, meio de lado assim, ó, daí você parece menos gordinho, né? Se tirar de baixo para cima, já era. De baixo para cima já. A gente sempre está em busca de encontrar e de publicar apenas aquilo que é satisfatório. Quando a gente tira uma foto, vamos tirar todo mundo uma foto aqui junto, né? Pá, tirou a foto. Aí você vai falar, deixa eu ver a foto, se ficou boa. Você não vai ver se ficou bem enquadrada, bem iluminada. Você vai ver se você piscou, fez careta. Você só olha para você. E é normal isso. É da nossa carne. E por isso nós temos que tomar cuidado com os disfarces. Porque Judas, ele conseguiu disfarçar até a última noite. Não de Jesus, mas das pessoas, dos discípulos. Ele conseguiu postar apenas o lado bom dele. Ele conseguiu publicar apenas aquilo que era o discípulo das finanças, o discípulo correto, preocupado com o financeiro. A coisa mais fácil para nós crentes é disfarçarmos que estamos bem. Porque a gente faz aquela cara de adorador no culto e ninguém percebe. Às vezes a nossa vida está detonada. Às vezes a semana foi tão turbulenta. Mas quando a gente pergunta, e aí, amado, está tudo bem? Tá tudo bem. Graças a Deus. Olha, o Judas em nós se disfarça tão bem. Quando Jesus declara aos 12 discípulos, um de vocês vai me trair? Ninguém desconfiou de Judas. Ninguém desconfiou. Ele é tão bom no disfarce, a síndrome de Judas em nós é tão bom em disfarçar, que ninguém desconfia.
Amados, reputação se faz com maquiagem. Caráter se molda com cirurgia. Você quer uma boa reputação? Usa maquiagem, né? Usa filtro no Instagram. Usa um comportamento carismático. Pega o microfone, prega bem aqui, fala sorrindo. Use uma maquiagem, coloque uma roupa boa. Isso vai transparecer em você que você está bem. Reputação se faz assim. Caráter é só com cirurgia. Caráter é você deitar na mesa, botar aquele avental de cirurgia mesmo, né? Sem nada por baixo, e você fica envergonhado e tem que ser anestesiado, e você perde a consciência, né? Dorme ali, acorda, tá todo remendado, né? Todo debilitado, né? Cheio de coisas, de aparelhos, de medidores, né? Em você. Queridos, isso molda o caráter. Só dessa maneira que nós podemos ter uma vida de sucesso em Cristo Jesus. A reputação te leva a um sucesso material, a um sucesso financeiro, a um sucesso na sociedade, mas o caráter te leva ao sucesso em Cristo. Repita comigo assim: reputação me leva ao sucesso para o mundo. Caráter me faz terminar bem. Amém? Glória a Deus. Tem uma história que eu ouvi, que a vizinha tinha uma vizinha não crente, e ela todo dia ouvindo o culto, as pessoas convidavam, ela não vinha ao culto, e de repente um dia ela sentou lá no fundo, e o pastor pregando, e ela falando assim: não estou ouvindo. Aí o pastor pregava mais alto, os irmãos aumentavam o som, e está ouvindo, irmã? Não estou ouvindo. Não dá para ouvir. Aí o pastor se irritou e falou: você é surda, irmã? Ele falou assim: as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Não estou ouvindo. Ou seja, ela observava as atitudes do pastor, as atitudes dos irmãos. E quando ela foi na igreja, ela não encontrou atitudes. Ela não encontrou palavras que pudessem entrar no seu coração, porque as atitudes falam mais alto. Isso é o caráter. A reputação gera bons textos, copyright para as postagens. A reputação faz bons vídeos. Mas o caráter é que molda e transforma. O caráter é que transmite realmente o evangelho de Cristo Jesus. Então a primeira coisa é cuidado com os disfarces. Jesus fala com os fariseus dizendo: olha, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora vocês estão todos aí com a pompa de religioso, com a pompa de alguém com santidade, suas franjas e filactérios, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados, podres, apodrecendo. Cuidado com os disfarces. É quando eu tiro o meu disfarce, eu reconheço o meu Judas, eu reconheço a minha dificuldade, eu reconheço o meu pecado. A palavra diz: confessai uns aos outros para serem curados. Confessai uns aos outros para serem curados. É importante que você abra o seu coração. É importante que você esteja no culto, receba a palavra, mas faça dessa palavra que você recebeu algo que gere um abrir de coração. Procure um líder, um pastor, procure uma célula. Amados, uma coisa que tem sido muito bom para nós ali, na primeira, a gente tem as células, a gente chama de grupo DNA, e a gente está na reunião, já nesses 3 anos, a gente já fez 129 reuniões.
né? Porque eu faço um material, um roteiro para cada, então é o 129. Nessas 129 reuniões, né, tem gente que está desde o primeiro, desde o começo, tem gente que entrou no meio ali, mas o que nós vimos de Judas saindo de dentro de nós, o que nós presenciamos, as pessoas confessando, abrindo o coração, matando esse Judas dentro. Eu lembro de uma situação onde uma irmã falava assim, a gente estava falando sobre perdão, e uma irmã começou a chorar e falou assim: eu não perdoo o meu irmão. Se isso vai me levar para o inferno, que seja assim, mas eu não perdoo o meu irmão. Desse jeito, cara, o Judas saiu furioso dentro dela, né? Ela abriu o coração, e isso é ruim? Não, amados, estava escondido, agora está revelado. E agora que está revelado, vai ser tratado. Num ambiente em Cristo Jesus, num ambiente de adoração, num ambiente de proclamação da palavra. Queridos, quando Judas sai, é porque ele precisa ser, porque o coração da pessoa precisa ser tratado. E vai ser tratado. A cirurgia começou. Quando Judas é revelado, a cirurgia já começou, amado. E essa irmã hoje, ela fala assim: eu perdoei meu irmão. Eu me livrei desse peso. Queridos, abra o coração para a cirurgia do Senhor. Vamos lá, amados. É até 13h? Segundo cuidado que a gente precisa ter, cuidado com seus valores. Cuidado com seus valores. Então repete comigo para a gente guardar. Primeiro, cuidado com seus disfarces. Repita, cuidado com seus. Segundo, cuidado com seus valores. Cuidado. Judas, num episódio onde eles estavam reunidos na casa dos irmãos ali, fizeram uma refeição, e de repente entra uma mulher, invade aquele lugar, ela não foi convidada, então ela invade, começa a beijar os pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela trouxe um vaso de alabastro cheio de um perfume caríssimo, Jequiti. Trouxe esse perfume, derramou, quebrou esse vaso, entregou o seu melhor. E então começaram a falar: eita, olha só que papelão, que coisa é essas. Então Judas, ele fala assim: cara, não podia ser feito isso. Se a gente pegasse, se ela entregasse, a gente ia vender e dar para os pobres. Cesta básica. Queridos, naquele momento, Judas, na verdade, ele falou assim: olha, dá para fazer 300 moedas, 300 denários, olha, 300 bitcoins com isso daqui. Vamos poder ter vendido isso daí. E olha que interessante que Judas criticou a entrega de uma oferta aos pés de Jesus de 300 moedas, mas vendeu Jesus por 30. Vendeu Jesus por 30 moedas. Ele valorizava a coisa e desvalorizava a pessoa de Cristo. Cuidado com os nossos valores. O Judas dentro de nós mais valoriza este piano do que a adoração. O Judas dentro de nós mais valoriza a estrutura do que as pessoas que fazem a igreja. O Judas dentro de nós valoriza a limpeza, valoriza a decoração, mas não, se esquece da pessoa que está necessitada ou daquela que se afastou do Evangelho. Um dia, eu comecei como pastor de adolescentes, lá em Rolândia, Paraná. A IPI de Rolândia é uma igreja que cresceu bastante, foi uma igreja... tem sido uma igreja muito forte lá na região. E então a gente tinha os pastores de áreas e eu comecei como pastor de adolescentes. Comecei a fazer um trabalho
com adolescentes, e Deus me deu uma estratégia, uma direção para alcançar a tribo de skatistas da cidade. Havia uma galera que andava de skate e a gente vai atrair esse pessoal. Então, na época, a IPI de Rolândia tinha um estacionamento, tipo um barracão enorme, coberto e com cimento usinado, né? Ali, lisinho e tal. E vai ser ali que a gente vai fazer esse trabalho de adolescente toda quinta-feira. Toda quinta-feira. E montamos pistas de skate e começaram a vir, né? O pessoal caiu na nossa armadilha. Essa tribo começou a vir andar de skate. Então a gente tinha 1 hora de interação, tinha várias coisas e as pistas de skate. E quando acabava essa 1 hora, a gente parava tudo, desmontava tudo e fazia o culto de adolescentes, uma ministração bem diferenciada. E esses skatistas iam embora. Mas uma coisa que foi interessante, um presbítero chegou para mim e falou assim: pastor, é o seguinte, chegou um irmão falando o seguinte: vão estragar todo esse piso da igreja, que esse skate vai quebrar tudo, vai riscar tudo. E eu, pastor, falei o seguinte: é melhor que risque mesmo, é melhor que quebre tudo, mas eles estão aqui para receber a palavra. Falei: obrigado, presbítero, obrigado por isso, por valorizar mais pessoas do que estrutura. É claro, o zelo pela estrutura, o cuidado pelas coisas tem que existir, mas nunca pode estar acima do valor que as pessoas têm, do valor que Jesus tem. Quando os recursos são maiores do que a visão, amados, a igreja começa a sucumbir. Os recursos precisam ser sempre menores, porque a visão precisa ser maior. A visão por vidas, a visão por alcançar pessoas, a visão por adorar ao Senhor, por pregar o Evangelho, precisa ser maior do que os recursos que elas têm. Eu visitei uma igreja, ministrei numa igreja. A igreja era uma igreja de porte médio, pequeno. Só que ali existia alguns empresários que investiam muito na igreja. Então a igreja era pequena, mas existia, por exemplo, 3 baterias, não igual a essa, das mais tops. Uma eletrônica, uma série Peer Master Custom, outra não sei o quê. Tinha bateria reserva. Guitarra para o guitarrista. Cadê o irmão guitarrista ali? Aí. Guitarra, eles tinham uma Fender Jeff Beck, eles tinham uma Gibson Les Paul, enfim, tinha 5 guitarras, das mais caras. Hoje cada guitarra dessa custa lá R$30 mil, é dessa aí. Baixista, o baixo tinha um baixo Warwick, um Fodera, um Fender, eles tinham de tudo o melhor, de tudo o melhor. Eles investiam tanto na estrutura, principalmente na área da música, mas se esqueciam do investimento em pessoas, do valor que as pessoas têm, do valor da igreja como pessoas. E Judas, ele valorizou coisa. Judas estava atrás de coisas. Amados, nós não estamos aqui para liderar coisas. Nós não estamos aqui para liderar ou pastorear coisas. Nós não estamos aqui para amar coisas. Nós estamos aqui para viver e amar a Cristo e as pessoas. O Judas em nós chama de desperdício aquilo que Deus chama de adoração. O Judas em nós chama de desperdício aquilo que Deus recebe como adoração. Por isso nós precisamos reposicionar, avaliar os nossos valores. Os nossos valores como igreja, os nossos valores como família, nossos valores como profissionais. Abrimos mão facilmente das coisas de Deus, do investimento na obra de Deus, por outra coisa. Porque eu quero outra coisa, amados. Para a gente terminar bem, completar a carreira, guardar a fé,
combater o bom combate, nós precisamos permanecer ou restaurar os valores dentro de nós. Eu me lembro da parábola da dracma perdida. Jesus ele conta que uma mulher, tendo 10 dracmas, ela perde uma e ela revira a casa, bagunça tudo, até achar essa dracma perdida. E eu fiquei pensando, mas por quê? Por que isso, né? E fui atrás, e no contexto da época, as mulheres usavam um colar na cabeça de 10 dracmas, 10 moedas. E aquele colar, ela simbolizava o valor de uma mulher casada. E uma mulher, era desonroso então que essa mulher andasse com um banguelo aqui, né? Sem uma dracma ali. Imagina você sem um dente aqui, né? Você não vai querer, né? Você segura um pouquinho, né? Vai no dentista, faz um jeito, dá um jeito aí, né? E para aquela mulher, aquilo era o valor da sua vida como mulher, como esposa. E a lição é que ela vai atrás até encontrar. É isso que nós precisamos fazer, amados. Se nós perdemos algum valor, se nós perdemos algo da nossa caminhada com Cristo que nos faz vir à igreja mecanicamente, automaticamente, se nos faz mais valorizar o cargo de líder do que o servir a Cristo, o adorar a Cristo, nós estamos perdendo e precisamos voltar, precisamos revirar tudo, parar tudo e falar, eu quero achar essa dracma perdida. Eu não posso. Amados, a gente muitas vezes automaticamente religioso dentro de um culto, mas fora dele a gente perdeu já. Já perdemos a mão, já perdemos o fio da meada na vida cristã fora de igreja. Isso acontece, sim. As coisas vão nos sufocando, as preocupações, e chega uma hora que a gente precisa parar tudo e falar, onde eu me perdi? Eu falava de Jesus até para o poste, agora ninguém sabe nem que eu sou cristão. Ninguém sabe mais que eu sou cristão, só dentro da igreja mesmo. Às vezes a gente se disfarça tanto, o nosso Judas toma tanto conta da gente que a gente, fora na sociedade, a gente tem a cara daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser apresentado. E nos esquecemos do caráter de Cristo em nós. Então, cuidado com os valores. E para encerrar, na mesa, como eu disse, é na mesa que o coração é revelado. João 13, 27, mais para frente, depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça depressa. Queridos, no momento do pão, fica tranquilo, amados. Eu não vou pegar o pão. Não é isso não. Não é isso não. Não tome isso de maneira literal. Mas nós estamos diante da mesa do Senhor. E muitas vezes essa mesa se torna no nosso coração um ritual vazio. Momento onde nós devemos trazer à memória a obra de Cristo, nós transformamos num ritual vazio, um lanchinho gospel. Queridos, o poder que nós temos, né, em Cristo de participar da mesa, porque nesse momento Deus trata do nosso coração. Nesse momento nós reconhecemos os nossos Judas. Nesse momento, coisas que estão escondidas e presas e nos prendendo de viver um novo ciclo para terminar bem, estão segurando a gente. É na mesa. E é interessante que o interesse das pessoas na mesa são revelados. O interesse delas. Por exemplo,
De um lado, nós temos João. João, ele encosta a cabeça no peito de Jesus. Você já fez isso para um homem? Você é acostumado a fazer isso? Às vezes a gente faz isso, cara, né? Eu não faço isso com qualquer um. Não encontro alguém na rua ali e falo, amado, eu boto a minha cabeça no peito dele. Faço isso com os meus irmãos, com aqueles a quem eu tenho intimidade, né? E olha lá ainda, tem que ter aquela intimidade mesmo. Ou seja, João era íntimo. João estava buscando em Jesus a intimidade. Judas estava buscando a oportunidade de ganhar. A minha pergunta é: nós estamos aqui para quê? Quantas vezes estamos aqui dizendo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me abençoa, Senhor, eu estou aqui porque o meu problema é grande. Queridos, o primeiro maior motivo das nossas vidas tem que ser, Senhor, eu quero intimidade contigo. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero me entregar completamente a ti. Eu quero encerrar essa mensagem desafiando a todos nós, inclusive a mim mesmo, vasculharmos os nossos corações hoje, diante da mesa, e Paulo fala assim, examine a si mesmo, veja, né? Salmo 139 fala assim, vê se há em mim, sonda-me, Senhor, conhece meu coração, passa um scanner completo em mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Evangelho é isso, amados, é tentar encontrar em nós, buscar com todas as nossas forças, encontrar esse Judas em nós e arrancá-lo de nós, para que a gente possa viver a vida que o Senhor conquistou e terminar bem para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e orar. Feche os seus olhos nessa hora. Apresenta o seu coração diante do Senhor. Diga, Senhor, me examina, Pai. Examina o meu ser por completo, Deus. Toca, Senhor, e revela. Revela, Senhor, questões no meu caráter. Atitudes conscientes ou inconscientes. Pensamentos maus. Negligências, aquilo que eu deveria fazer, mas não faço. Posturas que eu deveria ter, mas não tenho. Prioridades que eu deveria ter, mas eu não tenho. Coisas que tomaram o lugar de adoração do Senhor. E agora a gente pensa no recurso, a gente pensa na viabilidade. A nossa avaliação acerca de terminar bem está mais atrelado a quanto vale esse perfume. A quanto valeria, quanto custaria, quanto de lucro nós teríamos. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, Deus, recalibra o nosso ser, segundo aquilo que Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, para que 2025 seja um ano extraordinário em Cristo Jesus. Seja um ano onde nós nos lancemos por completo a Cristo Jesus. Seja um ano onde nós nos assentemos à mesa para compartilhar vida e para ter intimidade com os irmãos e com Cristo Jesus, para a glória do Senhor, Pai. Nós assim oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.